3 anos de silêncio. Até agora, Emily estava casada com William Anderson, o CEO milionário mais cobiçado da cidade, há 3 longos anos. 3 anos em que ele a tratou como se fosse invisível, uma sombra silenciosa em sua própria casa. Em todo esse tempo, mal trocaram 50 palavras. Ela era apenas parte de um arranjo sombrio, um segredo que ela não compreendia totalmente. Sua família humilde precisava de dinheiro, e a família Anderson precisava que William se casasse. Era só isso. Todos os dias, Emily descia para a cozinha às 6 da manhã. William tomava o café da manhã às 6h15, dando-lhe 15 minutos para comer e desaparecer, uma rotina dolorosa e silenciosa. Mas naquela manhã, algo era diferente. William já estava descendo as escadas. Emily rapidamente se levantou para sair, mas, de repente, uma voz fria fez congelar na porta Emily. Ela se virou lentamente. William estava ali, impecável em seu terno perfeito, seus olhos azuis perfurantes fixos nela. Era a primeira vez em meses que ele pronunciava seu nome. Sim. Emily respondeu, tentando disfarçar a surpresa em sua voz. Você tem algo adequado para vestir em um evento corporativo? Ele perguntou secamente, como se estivesse falando com uma empregada. Emily piscou, confusa. Não entendo. É uma pergunta simples. Você tem um vestido apropriado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises a um jantar de gala? O coração de Emily disparou. Em 3 anos, ela nunca havia aparecido em público com ele, nem uma única vez. Por que você está me perguntando isso? Ela questionou, encontrando uma coragem que nem sabia que possuía. William a estudou por um momento, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Porque você virá comigo amanhã à noite, às 7 horas. Mas... por quê? Você nunca... Razões de negócios, ele a interrompeu friamente. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa, pelo menos no papel. As palavras a atingiram como facas. Emily sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a cabeça erguida. E se eu não quiser ir? William ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com sua resistência. Não é uma opção, Emily. É um dever. Dever? Ela repetiu a palavra com amargura. Como tudo mais na minha vida, certo? Por um breve instante, algo brilhou no rosto de William. Quase parecia arrependimento, mas desapareceu tão rápido que Emily pensou ter imaginado. Este evento é importante. Investidores internacionais, contratos de milhões de dólares. Você precisa parecer apresentável. Emily ergueu o queixo com orgulho. Apresentável? Você nem sabe quem eu sou, William. Em 3 anos, nunca se deu ao trabalho de descobrir. Sei o suficiente. Sabe? Emily se aproximou, os olhos brilhando com desafio. Então me diga qual é a minha cor favorita. O que eu estudei. O que eu faço durante as longas horas em que você me ignora nesta casa. William permaneceu em silêncio, visivelmente desconfortável. Foi o que pensei, Emily suspirou. Irei ao seu evento, Sr. Anderson, mas não porque é um dever. Irei porque, depois de 3 anos sendo invisível, estou curiosa para ver este mundo que você escolheu em vez de mim. Ela passou por ele, deixando a cozinha de cabeça erguida. William ficou ali, observando-a subir as escadas e, pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu a mulher com quem havia se casado. Emily tinha uma presença graciosa, mesmo em roupas simples. Havia força em seus movimentos, dignidade em seu porte. Como ele nunca havia notado isso antes. Lá em cima, Emily sentou-se na cama, o coração disparado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria vista publicamente como Emily Anderson. A pergunta era: ela estava pronta para o que isso poderia trazer? No andar de baixo, William permaneceu na cozinha, sentindo algo estranho no peito. Porque a reação dela o afetava tão profundamente de repente. Emily se olhou no espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho que escolhera era simples, mas elegante, o único que possuía que serviria para um evento formal. Ela o comprara anos atrás, antes do casamento, quando ainda tinha esperança de uma vida social normal. Exatamente às 7 horas, ela desceu as escadas. William a esperava na sala de estar, impecável em seu smoking preto. Ao vê-la, ele parou por um momento, como se algo nela o tivesse pego de surpresa. Você está apropriada. Foi tudo o que ele disse, mas Emily notou que seus olhos demoraram nela mais do que o necessário. O carro os levou ao Grand Beverly Hotel. Durante todo o trajeto, permaneceram em silêncio. Emily olhava pela janela, nervosa.
3 anos escondida, e agora ela seria apresentada como a esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, disse William quando chegaram, você é Emily Anderson. Sorria, seja educado e não fale de negócios. Entendeu? Para ser uma linda decoração e ficar quieta, Emily respondeu sarcasticamente. William lançou-lhe um olhar rápido, algo como divertimento piscando em seus olhos por apenas um segundo. O salão estava repleto de pessoas importantes, empresários, investidores, socialites. Emily sentia-se como uma farsa ambulante, mas manteve a postura elegante que havia aprendido observando sua sogra em raras ocasiões. William, um homem alto e charmoso, aproximou-se. Finalmente conheço a misteriosa esposa de Richard Thompson, disse William formalmente. Minha esposa, Emily. Richard pegou a mão de Emily e a beijou educadamente. É um prazer real, Emily. Sou um investidor internacional, trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, Emily respondeu naturalmente, sorrindo. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bonita do que as fotos mostram. Emily ficou intrigada. Que fotos? Ela nunca havia posado para fotos como esposa de William. Você fala outras línguas, Emily? Richard perguntou, claramente interessado. Sim, falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnífico. Tenho procurado alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você estaria interessada? William interveio bruscamente e Emily não trabalha. Que desperdício, Richard disse, ainda olhando para Emily. Uma mulher inteligente e bonita deveria usar seus talentos. Emily sentiu uma onda de gratidão. E finalmente, alguém via que ela tinha mais a oferecer do que apenas ser decorativa. Adoraria ajudar, Emily disse, ignorando o olhar de advertência de William. Perfeito. Que tal um jantar amanhã para discutir os detalhes? Richard sugeriu. Ela está ocupada, William respondeu friamente. Na verdade, não estou, Emily disse, olhando diretamente para William. Ficarei feliz em jantar com você, Sr. Thompson. Richard sorriu largamente. Excelente. Busco você às 8. Enquanto Richard se afastava, William agarrou o braço de Emily com mais força do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou. Tendo uma conversa civilizada. Algo que você talvez queira tentar. Emily se soltou abruptamente. Você não vai jantar com ele. E por que não? Você mesmo disse sou sua esposa apenas no papel. E no papel, posso fazer o que quiser. William a encarou, algo perigoso em seus olhos. Você é minha esposa. Desde quando isso importa para você? Pelo resto da noite, Emily notou que William não saiu do seu lado, nem por um momento. Toda vez que Richard se aproximava, William aparecia como um guarda-costas possessivo. Era estranho e confuso. No carro, a caminho de casa, a tensão era palpável. Você não vai jantar com ele, William repetiu. Sim, eu vou, Emily respondeu calmamente. Por quê? Só para te irritar, Emily se virou para encará-lo. Para me lembrar que sou uma pessoa de verdade, William, alguém comente, habilidades, valor. Algo que você esqueceu completamente. Não esqueci nada. Não. Então me diga quando foi a última vez que você realmente me viu? Não como um objeto ou uma obrigação, mas como uma pessoa. William permaneceu em silêncio, mas Emily podia ver a tensão em sua mandíbula. Foi o que pensei, ela murmurou. Ao chegarem em casa, Emily foi direto para o quarto, mas antes de entrar, virou-se para William, que ainda estava no corredor. Obrigada pela noite. Foi revelador. Emily. A voz dele a fez parar. Sim. William hesitou, como se fosse dizer algo importante, mas então balançou a cabeça. Nada. Boa noite. Emily entrou no quarto, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, ela havia visto algo diferente em William: ciúme, possessividade. O que quer que fosse, havia claramente o atingido de uma forma que nada mais havia conseguido. Do outro lado do corredor, William ainda estava acordado, andando de um lado para o outro. A imagem de Richard olhando para Emily, tocando sua mão, fazendo-a sorrir, estava gravada em sua mente. E o pior de tudo, ele sentiu uma fúria irracional, um desejo primitivo de afastar qualquer homem de sua esposa. Sua esposa. Quando Emily se tornara de fato sua esposa em sua mente, e não apenas uma obrigação familiar. William parou na janela, confuso com suas próprias emoções. Em uma única noite, Emily havia abalado 3 anos de indiferença cuidadosamente construída. William acordou às 5 horas da manhã, como sempre, mas desta vez não conseguiu voltar a dormir.
A imagem de Richard Thompson olhando para Emily, tocando sua mão, fazendo-a sorrir estava queimada em sua mente como uma brasa quente. Ele se levantou e caminhou até a janela. 3 anos. 3 anos vivendo com Emily sob o mesmo teto e ele nunca havia sentido essa sensação estranha e perturbadora no peito. Era como se algo primordial tivesse despertado dentro dele, algo que ele não conseguia controlar ou entender. Por que diabos ele se importava se outro homem estava interessado em Emily? Ele desceu para a cozinha mais cedo do que o normal, às 6 horas. Para sua surpresa, Emily já estava lá, sentada ao balcão com uma xícara de café, olhando pela janela. Ela usava um roupão simples, cabelo caindo solto sobre os ombros. William parou na porta, realmente a notando pela primeira vez. Como ele nunca havia percebido que ela era linda. Não apenas apresentável, como ele havia dito ontem, mas verdadeiramente linda. Havia algo em seu perfil, na curva suave de seu pescoço, no modo como a luz da manhã iluminava seu rosto. Você está me encarando, Emily disse sem se virar, assustando-o. William pigarreou, envergonhado por ter sido pego. Só verificando se você está pronta para cancelar o jantar de hoje à noite. Emily se virou para encará-lo. William sentiu uma estranha reviravolta no estômago quando seus olhos se encontraram. Não vou cancelar. Por que não? O que esse homem tem a oferecer de tão importante? Emily inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. Atenção. Respeito. A sensação de que eu importo. As palavras a atingiram mais profundamente do que William esperava. Ele se aproximou do balcão, ficando mais perto dela do que em anos. Você importa para você? Emily perguntou, os olhos brilhando com desafio. Mesmo. Porque até a noite passada, eu poderia muito bem ter sido um fantasma. William não conseguiu responder, porque ela estava certa. Ele a havia ignorado completamente, tratado-a como parte da mobília. Mas agora, olhando para ela, ele não conseguia entender como havia sido tão cego. Por que você está me olhando assim? Emily perguntou, a voz mais suave agora, quase um sussurro. Assim como o quê? Como se estivesse me vendo pela primeira vez. William engoliu em seco. Talvez eu esteja. O silêncio entre eles tornou-se pesado, preenchido por algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Emily sentiu o coração bater mais rápido. Havia algo diferente nos olhos de William, uma intensidade que ela nunca havia visto antes. William. Ela começou, mas ele a interrompeu. Cancele o jantar. Por quê? Emily se levantou, agora frente a frente com ele. Me dê um motivo de verdade. William lutou com as palavras. Como ele poderia explicar que a ideia de outro homem tocando-a, sorrindo para ela, fazendo-a rir, o estava enlouquecendo? Como ele poderia admitir que, de repente, ele se importava, depois de 3 anos fingindo que ela não existia? Porque você é minha esposa, foi tudo o que ele conseguiu dizer. No papel, Emily respondeu, embora algo também tivesse mudado em sua voz. No papel, William repetiu, mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Eles ficaram ali por um momento, encarando-se, a tensão entre eles como estática no ar. Emily podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de seu perfume caro misturado com algo puramente masculino. Você mudou, ela murmurou. O que você quer dizer? Ontem você mal se lembrava do meu nome, hoje você está diferente. William passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Não sei o que está acontecendo comigo. A honestidade crua em sua voz pegou Emily de surpresa. Era a primeira vez que ela o via vulnerável, confuso, humano. O que você sentiu ontem à noite, quando Richard estava falando comigo? William olhou por um longo momento. Raiva. Uma raiva irracional ao vê-lo olhar para você assim. Sumi. A palavra pairou no ar entre eles. William não respondeu, mas o olhar em seus olhos o entregou. Por quê? Emily insistiu. Por que você de repente se importa? Não sei, William explodiu, afastando-se dela. Não sei porque de repente não consigo tirar você da cabeça. Não sei porque a ideia de você jantando com outro homem está me enlouquecendo. Emily ficou chocada com a paixão em sua voz. 3 anos de frieza e agora isso. William, você quer a verdade? Ele se virou para ela, os olhos brilhando com intensidade. Passei a noite toda pensando em como nunca realmente olhei para você, em como fui um tolo por 3 anos, em como outro homem viu em uma noite o que eu fui cego para ver por 3 anos. O coração de Emily batia forte. E o que ele viu? William se aproximou novamente, seus olhos percorrendo o rosto dela como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Uma mulher inteligente. Bonita. Forte.
Alguém que merece ser apreciada, não ignorada. Emily sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. 3 anos, William. Esperei 3 anos por qualquer sinal de que você me via como mais do que um fardo. Eu sei. E me odeio por isso. Então, por que agora? Por que só agora? William hesitou, então disse a verdade mais difícil que tinha. Porque ver outro homem te querer me fez perceber que eu também te quero. E isso me aterroriza. As palavras pairaram no ar entre eles, mudando tudo. Emily sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ainda vou jantar com Richard hoje à noite, ela disse, mas sua voz tremeu. Por quê? Emily ergueu o queixo com determinação. Você teve 3 anos para me notar, William. 3 anos para me tratar como sua verdadeira esposa. Você não pode esperar que eu largue tudo só porque você finalmente decidiu que eu existo. Com isso, ela passou por ele e subiu as escadas, deixando William sozinho na cozinha, mais confuso e perturbado do que jamais estivera em sua vida. Lá em cima, Emily encostou-se à porta do quarto, o coração batendo forte. Tudo havia mudado em apenas uma manhã. A pergunta era o que ela faria com essa mudança. Emily se olhou no espelho uma última vez. Ela havia escolhido um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, algo que guardara por anos, esperando por uma ocasião especial. Hoje, ela sentia que merecia se sentir bonita, se sentir vista. Eram 8 horas da noite quando a campainha tocou. Richard estava pontual, como prometido. Emily desceu as escadas com graça, carregando uma pequena bolsa preta. Ela não viu William em lugar nenhum. Ele provavelmente estava trancado em seu escritório, como de costume. Emily, você está deslumbrante, Richard disse ao vê-la, oferecendo seu braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, Richard. Estou ansiosa pela nossa conversa. O que Emily não sabia era que William a observava da janela de seu escritório, as mãos cerradas em punhos ao ver outro homem levar sua esposa para fora. A raiva que sentia era irracional, primitiva e completamente desconhecida para ele. Richard a levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Beverly Hills. O ambiente era elegante, com iluminação suave e música clássica ao fundo. Emily sentiu como se tivesse sido transportada para um mundo que quase esquecera, um mundo onde era tratada como uma dama, não como alguém invisível. Então, Emily, Richard começou depois que pediram o jantar, contemos sobre você. William não fala muito sobre a vida pessoal dele. Emily deu um pequeno sorriso triste. Não há muito a contar. Pelo menos nada que William saberia. O que você quer dizer? Emily fez uma pausa, então decidiu ser honesta. Meu marido e eu não somos exatamente próximos. Este é provavelmente o primeiro jantar social que tive em 3 anos. Richard ergueu as sobrancelhas, surpreso. É difícil de acreditar. Uma mulher como você deveria estar em todos os eventos da cidade. Emily deu uma risada suave. Você é muito gentil, mas a verdade é que William prefere manter nossas vidas separadas. Que pena, Richard murmurou. Conte-me sobre sua formação. Ontem você mencionou que fala línguas. Os olhos de Emily se iluminaram. E finalmente, alguém interessado em quem ela realmente era. Sou formada em administração de empresas pela UCLA. Falo francês, espanhol e italiano fluentemente. Antes de me casar, trabalhei para uma empresa de consultoria internacional. Richard se inclinou, claramente impressionado. Isso é incrível. Qual era a sua área de especialização? Mercados emergentes e negociações internacionais. Ajudei empresas americanas a expandir para a América Latina. Meu Deus, Emily. Você é exatamente o tipo de pessoa que preciso para meus projetos na Argentina e no Chile. Tenho contratos de mineração que exigem alguém com seu conhecimento. Emily sentiu uma onda de satisfação. Há quanto tempo ela não se sentia útil, valorizada por suas habilidades? Seria maravilhoso trabalhar novamente, ela admitiu. Sinto falta de usar minha mente para algo significativo. Naquele momento, Emily notou uma figura familiar entrando no restaurante. Seu sangue gelou. Era William. Ele parecia impecável em um terno escuro, mas sua expressão era tempestuosa. Seus olhos azuis percorreram o salão até pousarem nela, e Emily sentiu um calafrio ao ver a intensidade em seu olhar. Emily, a voz profunda de William cortou a conversa enquanto ele se aproximava da mesa. Richard se levantou educadamente. William, que surpresa vê-lo aqui. Tenho certeza que sim, William respondeu friamente, os olhos fixos em Emily. Posso falar com minha esposa por um momento? Claro, Richard disse, confuso com a tensão no ar. Vou me ausentar por um minuto. Assim que Richard se afastou, William sentou-se na cadeira vazia,
nunca tirando os olhos de Emily. O que você está fazendo aqui? Emily perguntou, tentando manter a voz firme. A pergunta é o que você está fazendo aqui? Jantando, como eu disse que faria. William olhou ao redor do ambiente romântico, as velas, a música suave, a atmosfera íntima. Isso não parece um jantar de negócios. Emily ergueu o queixo desafiadoramente. E como você saberia? Você nunca me levou para jantar. As palavras atingiram William como um soco. Era verdade, em 3 anos de casamento, ele nunca havia levado para um encontro, nunca havia compartilhado uma refeição romântica com ela. Emily, William começou, a voz mais baixa agora. Eu não sabia que você tinha formação em administração. Emily piscou, surpresa. Como você sabe disso? Ouvi vocês dois conversando. Você estava nos espionando? William teve a decência de parecer envergonhado. Eu? Sim. E percebi que há muito sobre você que eu nunca soube. 3 anos, William, Emily disse, a voz cheia de mágoa. Você teve 3 anos para perguntar, para se importar. Você fala 3 idiomas, William continuou, como se estivesse enumerando descobertas. Você trabalhou em consultoria internacional. Você é uma especialista em mercados emergentes. E isso me surpreende completamente, William admitiu. Eu pensei que você fosse apenas... Apenas o quê? Uma garota simples que sua família escolheu para você? Um fardo que você tinha que carregar? William permaneceu em silêncio, porque era exatamente isso que ele havia pensado. Você nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu realmente sou, Emily continuou, a voz aumentando. Você nunca perguntou sobre meus sonhos, minhas ambições, meus medos. Para você, eu era apenas uma obrigação inconveniente. Emily, não. Ela o interrompeu. Você não pode simplesmente aparecer agora, depois de 3 anos me ignorando, e agir como se de repente se importasse. William se inclinou para a frente, os olhos brilhando com algo que Emily não conseguia identificar. Mas eu me importo. Mais do que o deveria. Mais do que entendo. Por quê? Porque outro homem mostrou interesse. Porque você finalmente percebeu que poderia estar perdendo algo valioso. Sim, William admitiu duramente. Exatamente isso. A honestidade brutal de sua resposta deixou Emily sem palavras por um momento. Pelo menos você é honesto, ela murmurou. Richard voltou à mesa, claramente sentindo a tensão. Tudo bem por aqui? William se levantou, mas seus olhos permaneceram em Emily. Só me despedindo. Emily, espero vê-lo em casa mais tarde. Não foi um pedido, soou quase como uma ordem, proferida com a autoridade de um homem acostumado a ser obedecido. Emily sentiu uma mistura de irritação e algo mais, algo que fez seu coração bater mais rápido. Talvez, ela respondeu, mantendo a dignidade. William fez uma pausa por um momento, como se quisesse dizer mais, então se virou e deixou o restaurante, deixando Emily ligeiramente trêmula. Bem, Richard disse, sentando-se novamente, isso foi intenso. Seu marido parecia possessivo. Emily soltou uma risada sem humorístico. 3 anos de indiferença e agora possessividade. Homens são criaturas estranhas. Emily, Richard disse gentilmente, posso dizer algo? Claro. Vi o jeito que ele olhou para você. Não era apenas possessividade. Era desejo. Simples e puro. Emily sentiu o rosto corar. Você está imaginando coisas. Não estou. E também vi o jeito que você olhou para ele. A história entre vocês dois. Complicada e não resolvida. Emily suspirou. É uma longa história. As melhores sempre são, Richard disse com um sorriso. Mas posso dizer mais uma coisa. Qualquer homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas um homem que finalmente percebe o que tem. Bem, ele pode estar perigosamente determinado a não perdê-lo novamente. O resto do jantar transcorreu com uma conversa agradável sobre negócios e oportunidades, mas Emily não conseguia tirar William da cabeça o jeito que ele olhara, a intensidade em sua voz, a admissão crua de que ele se importava. Quando Richard a levou para casa, já passava das 23 horas. Obrigada por uma noite maravilhosa, Emily disse sinceramente. Faz muito tempo que não me sinto tão bem. O prazer foi meu. E sobre a oferta de emprego, por favor, considere-a seriamente. Você seria perfeita para minha equipe. Emily assentiu enquanto Richard se afastava, então se virou para a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto no escritório de William. Ele a esperava. Emily entrou em silêncio, mas sabia que não conseguiria evitar a conversa que os esperava. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados, e não havia como voltar atrás.
Ela subiu as escadas lentamente, cada passo ecoando na casa silenciosa. Ao passar pelo escritório, a porta se abriu. Emily, ela parou, mas não se virou. Precisamos conversar, William disse. Emily finalmente se virou para encará-lo. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos? Sim. Agora. Havia algo em sua voz que fez Emily parar, uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Tudo bem, ela disse por fim. Vamos conversar. Emily entrou no escritório de William, os nervos à flor da pele. O cômodo era classicamente masculino, estantes de madeira escura, cadeiras de couro e uma grande mesa onde William passava a maioria de suas noites. Ele estava em pé, perto da janela, as mãos nos bolsos, olhando para as luzes da cidade. Então, Emily disse, cruzando os braços, você queria conversar. William se virou lentamente para encará-la. Quero entender. Entender o quê? Você. Nós. Como chegamos até aqui? Emily riu amargamente. 3 anos, William. Você teve 3 anos para entender qualquer coisa sobre mim. Eu sei. E admito que fui negligente. Negligente? Emily repetiu com descrença. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Eu não sabia como agir. Este casamento não foi minha escolha. Nem a minha, Emily retrucou rapidamente. Eles se entreolharam por um momento, o peso de 3 anos de silêncio entre eles. Por que você concordou? William finalmente perguntou. Emily sentiu uma dor aguda no peito. Você realmente não sabe? Sei que houve algum tipo de arranjo entre as famílias, mas nunca pedi detalhes. Claro que não perguntou, Emily murmurou. Por que você se importaria? Você estava conseguindo uma esposa quieta e conveniente. Emily, por favor, me ajude a entender. Emily olhou para ele por um longo momento, então sentou-se em uma das poltronas. A conversa que eles haviam evitado por 3 anos finalmente ia acontecer. Você quer a verdade? Ela disse, a voz mais suave. A verdade sobre por que uma garota de origem humilde se casou com o todo-poderoso CEO William Anderson. William sentou-se na cadeira à sua frente, os olhos fixos nos dela. Sim. Quero saber tudo. Emily fechou os olhos por um momento, deixando as memórias voltarem. Há 3 anos, Emily estava sentada à mesa da cozinha na modesta casa onde cresceu, em uma pequena cidade a 2 horas de Los Angeles. Sua mãe, Sarah, parecia nervosa, as mãos tremendo enquanto folheava alguns papéis. Seu pai, Davi, andava de um lado para o outro, o rosto tenso de preocupação. Mãe, o que está acontecendo? Emily perguntou, observando-os com crescente ansiedade. Sarah trocou um olhar significativo com Davi antes de soltar um suspiro profundo. Emily, querida, precisamos conversar com você sobre algo muito importante. Você está me assustando. Davi parou de andar e sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da filha. Emily, nosso negócio está em sérios problemas financeiros. Emily piscou, confusa. A pequena firma de contabilidade de seus pais sempre fora estável, modesta, mas o suficiente para sustentá-los. Que tipo de problema? Dívida, Sarah disse, a voz mal acima de um sussurro. Muita. Investimos tudo em uma expansão que não deu certo. Quanto? Davi engoliu em seco. 2 milhões de dólares. Emily sentiu o sangue gelar. 2 milhões? Como isso é possível? Fizemos parcerias ruins, investimentos arriscados. Confiamos nas pessoas erradas, Davi explicou, a culpa pesando em sua voz. E agora? Sarah continuou. Vamos perder tudo. O negócio, a casa, nossas economias. Seu pai pode até enfrentar acusações criminais. Emily sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Tem que haver algo que possamos fazer. Um banco, um investidor. Davi disse lentamente. Há uma possibilidade. Qual é? Sarah pegou a mão da filha. A família Anderson. Eles são nossos clientes há anos. O patriarca, Robert Anderson, nos fez uma oferta. Que tipo de oferta? Davi hesitou. Eles pagarão todas as nossas dívidas e nos darão um novo começo em troca. Em troca de quê? Em troca de você se casar com o filho deles, William. Emily ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar as palavras. Você está falando sério? Emily, Sarah disse, com lágrimas nos olhos. Sei como isso soa, mas é nossa única opção. Você quer que eu me venda? Literalmente. Não é assim, Davi protestou. Os Anderson são uma família rica e respeitada. William é jovem, bem-sucedido.
Você teria uma boa vida. Uma vida que eu não escolhi. Emily, por favor, Sarah implorou. Se não aceitarmos, perdemos tudo. Seu pai pode ir para a cadeia. Emily levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Seu futuro estava sendo decidido por dívidas e negócios. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Vocês já disseram sim, não foi? Emily disse, virando-se para encarar os pais. Vocês já concordaram. Precisávamos de uma decisão rápida, Davi admitiu. Os credores estavam se aproximando. Emily sentiu uma mistura de raiva e desespero. E quanto ao que eu quero? Meus sonhos. Meus planos. Você pode continuar estudando, trabalhando. É apenas um arranjo. Um arranjo. Emily repetiu a palavra com amargura na boca. Vocês venderam sua filha por $2 milhões. Emily, não é assim. É exatamente assim. Emily explodiu. Vocês me transformaram em uma transição. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Por horas, ela chorou, presa entre a fúria e o desespero. Como sua vida havia chegado a isso? Dias depois, Emily conheceu William pela primeira vez. O encontro foi formal, frio, mais parecido com uma reunião de negócios. Ele era bonito, polido, mas distante. Ele a tratou com cortesia profissional, como se estivessem finalizando um contrato. Espero que você entenda, William disse durante aquele primeiro encontro. Este é um arranjo mutuamente benéfico entre nossas famílias. Não espero nada mais do que discrição e aparições públicas ocasionais. Emily engoliu seu orgulho e concordou. Que escolha ela tinha? De volta ao presente, Emily abriu os olhos e encontrou William observando de perto. Então, agora você sabe, ela disse, a voz rouca de emoção. Seus pais salvaram minha família da ruína, e eu fui o preço. William ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a história. Eu não sabia os detalhes, ele finalmente disse. Claro que não. Por que você se importaria? Você conseguiu uma esposa conveniente que não interferiria em sua vida. Eu salvei minha família da prisão e da pobreza. Todos ganharam, exceto você. Exceto eu. Emily confirmou. Perdi minha liberdade, meus sonhos, minha dignidade. Tudo por $2 milhões. William se levantou e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Emily, eu não percebi o quanto isso te custou. Como você poderia? Você nunca perguntou. Em 3 anos, você nunca demonstrou qualquer interesse em como eu me sentia ou o que eu queria. E o que você queria? Emily olhou para ele, surpresa com a pergunta. Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que eu representava financeiramente. Eu queria um casamento de verdade, não um negócio. Eu queria me sentir valorizada, não como um fardo que você tinha que carregar. William ajoelhou-se na frente de sua cadeira, seus olhos azuis intensos. E agora? O que você quer agora? Emily sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Agora? Agora não tenho mais certeza. 3 anos sendo ignorada me mudaram. Eu me acostumei a me sentir invisível, a não esperar nada. Mas ontem à noite, com Richard, a noite passada me lembrou como a ser vista, ser apreciada. Foi assustador e maravilhoso. William estendeu a mão, hesitando antes de tocar o rosto dela. Emily, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas me dê uma chance. Uma chance para quê? Para recomeçar. Para conhecer a mulher com quem me casei. Para tentar construir algo real entre nós. Emily olhou para ele e, pela primeira vez, viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque agora, William? Por que tentar depois de 3 anos? Porque finalmente vejo o que perdi. Porque percebi que tenho uma esposa extraordinária e fui muito cego para ver. Porque a ideia de você com outro homem me enlouquece. Emily sentiu o coração disparar, mas a dor daqueles 3 anos ainda pesava muito sobre ela. Preciso de tempo, ela disse por fim. 3 anos de mágoa não se curam da noite para o dia. William assentiu e abaixou a mão. Eu entendo. Mas, Emily, sim, vou lutar por você. Por nós. Mesmo que leve tempo. Mesmo que seja difícil, não vou desistir. Emily se levantou, sentindo-se emocionalmente esgotada. Boa noite, William. Boa noite, Emily. Ao sair do escritório, William ficou sozinho e com o peso de tudo que acabara de aprender. 3 anos desperdiçados. Uma mulher extraordinária ignorada. Um casamento que poderia ter sido real se ele não tivesse sido tão cego e arrogante. Mas agora ele sabia a verdade, e estava determinado a conquistar o coração da mulher que era sua esposa no papel,
mas que precisava se tornar verdadeiramente sua na vida. Na manhã seguinte, Emily acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Estranho, William sempre saía antes que ela acordasse. Ela desceu curiosa e encontrou uma cena que a deixou completamente atordoada. William estava na cozinha, não apenas tomando café, mas preparando o café da manhã. Havia panquecas no fogão, frutas frescas em um prato e 2 canecas fumegantes de café no balcão. Bom dia, ele disse, virando-se quando a ouviu entrar. Ele estava vestido casualmente jeans e uma camisa de botão sem gravata, algo que ela nunca o vira usar. Bom dia, Emily respondeu cautelosamente. O que está acontecendo? Café da manhã, William disse simplesmente, virando as panquecas com uma surpreendente habilidade. Você sabe cozinhar? Aprendi na faculdade. Nada chique, mas é comestível. Emily ficou na porta, observando-o com desconfiança. Por que você está fazendo isso? William desligou o fogão e a encarou completamente. Porque quero recomeçar. Para valer desta vez. William gesticulou para o balcão onde ele havia arrumado 2 lugares. Por favor, Emily, sente-se. Emily hesitou, mas a curiosidade a venceu. Ela sentou-se, observando-o servir as panquecas quentes. Obrigada, ela murmurou, ainda tentando processar o momento surreal de tomar café da manhã com o marido pela primeira vez em 3 anos. Como você dormiu? William perguntou, sentando-se ao lado dela. Emily quase engasgou com o café. Desculpe. Dormir? Como foi sua noite? Você realmente está perguntando como eu dormi? William fez uma pausa, percebendo quão estranho uma pergunta tão simples soava entre eles. Sim, estou. E pretendo continuar perguntando todos os dias. Emily estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de que aquilo fosse algum tipo de jogo ou manipulação. Por quê? Porque somos casados, Emily. E quero que sejamos realmente casados. 3 anos, William. Você teve 3 anos para decidir isso. Eu sei. E lamento profundamente cada dia que perdi. Emily comeu em silêncio por alguns momentos, o sabor das panquecas ofuscado pela confusão em sua mente. E se eu disser que é tarde demais? Ela finalmente perguntou. William largou o garfo e se virou completamente para encará-la. Então eu vou te provar que está errada. A intensidade em sua voz enviou um arrepio pela espinha de Emily. Como? Mostrando a você, todos os dias, que tipo de marido eu posso ser. Que tipo de homem eu posso ser para você? Emily levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Você não pode simplesmente decidir agora que quer ser um marido de verdade e esperar que eu concorde como se nada tivesse acontecido. William também se levantou, mas manteve a voz calma. Não espero que você concorde. Espero que me dê a chance de merecê-lo. Merecê-lo? Emily deu uma risada curta e amarga. Não sou um prêmio a ser conquistado, William. Não, você não é. Ele concordou, dando um passo em sua direção. Você é minha esposa, e fui um tolo por não valorizar isso desde o início. Emily recuou, mas se viu encostada no balcão. Você está me confundindo, ela admitiu, a voz mais suave. 3 anos de frieza e agora isso. Não sei no que acreditar. William deu outro passo, agora perigosamente perto. Acredite nisto, ele disse, a voz baixa. Acredite que eu finalmente acordei. Que finalmente viu que estava bem na minha frente. Emily podia sentir o calor irradiando do corpo dele, o cheiro familiar de seu perfume misturado com algo puramente masculino. William. Ela começou, mas ele a interrompeu. Cancele Richard. O quê? O emprego que ele te ofereceu? Recuse. Emily piscou, a proximidade dele dificultando o pensamento claro. Por que eu faria isso? Porque quero que você trabalhe comigo. Emily o empurrou suavemente para trás, criando espaço entre eles. Trabalhar com você na Anderson Enterprises. Você é uma especialista em mercados emergentes. Temos projetos na América Latina que precisam exatamente do seu tipo de experiência. Emily encarou, atordoada. Você está me oferecendo um emprego. Estou oferecendo uma parceria. Profissional e pessoal. Isso é loucura. É uma oportunidade. Emily balançou a cabeça e se afastou dele. Não entendo o que está acontecendo com você. William a seguiu, mas manteve uma distância respeitosa. O que está acontecendo é que finalmente percebi que ignorei a mulher mais extraordinária que já conheci, e agora quero consertar isso. Como posso confiar que isso não é apenas uma fase, que amanhã você não voltará a me ignorar? William parou de andar, e Emily se virou para encará-lo. Por quê? Ele disse, seus olhos azuis cheios de determinação. Não consigo voltar a ignorar você. Ontem à noite,
Ao vê-la jantando com outro homem, percebi que seria impossível fingir que você não existe. Porque ontem à noite? O que mudou especificamente ontem à noite? William hesitou, então optou por ser completamente honesto. Sumi. Puro e simples. Ver outro homem olhar para você, tocar sua mão, fazer você sorrir. Isso me deixou louco. E me fez perceber que você não é apenas minha esposa no papel. Você é minha. As palavras pairaram no ar entre eles. Emily sentiu algo se agitar em seu peito, uma mistura de raiva, dor e algo mais perigoso. Sua. Ela repetiu, a voz baixa e penetrante. Minha, William confirmou, dando um passo em sua direção novamente. Não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é, ele concordou. Mas você é minha esposa, e quero que você seja minha esposa em todos os sentidos da palavra. Emily sentiu o coração disparar. Havia algo no jeito que ele a olhava, uma intensidade que ela nunca havia visto antes, que estava fazendo coisas estranhas em seu corpo. E se eu não quiser? Ela desafiou. William deu um sorriso lento, quase perigoso, que fez borboletas agitarem-se em seu estômago. Então terei que mudar sua mente. Como? Em vez de responder, William deu outro passo, agora perto o suficiente para que Emily pudesse ver os minúsculos pontos dourados em seus olhos azuis. Começando com isto, ele sussurrou, levantando a mão para tocar suavemente o rosto dela. Emily deveria ter recuado. Ela deveria ter dito algo. Mas seu toque era surpreendentemente gentil, e ela havia passado 3 anos sendo ignorada, 3 anos sentindo-se invisível. William, ela sussurrou, mas não se afastou. Diga-me para parar, ele disse, o polegar traçando suavemente a bochecha dela. Emily sabia que deveria. Sabia que aquilo era brincar com fogo, mas as palavras não vinham. Você está brincando comigo, ela finalmente conseguiu dizer. Não estou brincando, William respondeu seriamente. Nunca estive tão sério em minha vida. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, a tensão entre eles crescendo como eletricidade no ar. Foi Emily quem finalmente recuou, colocando algum espaço entre eles. Preciso de tempo para pensar, ela disse, a voz trêmula. Quanto tempo? Não sei. Dias. Semanas. Você não apaga há 3 anos tão facilmente. William assentiu, mas não parecia desanimado. Tudo bem. Mas enquanto você estiver pensando, vou continuar mostrando o tipo de marido que posso ser. William. Sim, não vou desistir. Desta vez não. Com isso, ele saiu da cozinha, deixando Emily sozinha, o coração batendo fortemente uma completa bagunça. Mais tarde naquele dia, Emily encontrou flores em seu quarto, rosas brancas com um cartão simples para novos começos. No almoço, William apareceu em casa, algo que ele nunca havia feito antes, trazendo comida tailandesa de um restaurante que Emily mencionara gostar anos atrás. Como ele sequer se lembrava disso. Naquela noite, em vez de se trancar em seu escritório, William a convidou para assistir a um filme na sala de estar. Emily disse não, mas notou que ele deixou a porta aberta e o volume baixo, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Por 3 dias, o padrão continuou. William mudou completamente sua rotina em torno de Emily: café da manhã juntos, almoços em casa, jantares onde ele realmente conversava com ela sobre o dia dela. Emily sentia-se confusa, cautelosa, mas também curiosa. Era como se ela estivesse conhecendo uma versão completamente diferente do homem com quem havia se casado. Ele está realmente tentando, Emily sussurrou para si mesma na 3ª noite, observando William na sala lendo um livro em vez de trabalhar em seu laptop. A pergunta era: ela estava disposta a lhe dar a chance que ele estava pedindo? E mais importante, ela estava disposta a arriscar seu coração novamente. Uma semana havia se passado desde que William começou seus esforços para reconquistar Emily. Ela ainda estava se contendo, mas havia começado a notar pequenas mudanças em si mesma, ansiando pelo café da manhã, imaginando sobre o que conversariam no jantar e se pegando observando-o quando ele não estava olhando. Naquela sexta-feira de manhã, Emily estava no jardim lendo quando a Sra. Thompson se aproximou com o telefone sem fio. Senhora Anderson, há um homem chamado Richard Thompson na linha. Ele diz que é sobre negócios. Emily sentiu uma pequena onda de ansiedade. Ela não falava com Richard uma semana, desde aquele jantar que havia mudado tudo entre ela e William. Olá, Richard. Emily, que bom ouvir sua voz. Como você está? Estou bem, obrigada. E você? Ótimo. Ouça, estou ligando porque preciso de uma resposta sobre nossa oferta de emprego. Tenho reuniões em Nova York na próxima semana e adoraria ter você na equipe.
Emily hesitou. Nos últimos dias, William havia mencionado mais de uma vez a possibilidade de ela trabalhar na Anderson Enterprises, mas ela não havia dado uma resposta final. Richard, ainda estou considerando minhas opções. Claro, entendo. Que tal nos encontrarmos hoje para conversar sobre isso? Posso passar aí e buscá-la. Talvez almoçarmos para discutir os detalhes. Emily olhou para a casa. William estava em uma reunião importante e não deveria voltar até a noite. Tudo bem. Que horas? Meio-dia. Perfeito. Até breve, Emily. Emily desligou o telefone, sem saber que William havia chegado em casa mais cedo e ouvido parte da conversa da janela de seu escritório. William subiu as escadas com passos pesados, uma raiva familiar crescendo em seu peito. Richard Thompson novamente. Aquele homem estava se tornando um problema persistente. Durante toda a semana, William vinha fazendo de tudo para reconquistar Emily. Ele havia mudado toda a sua rotina, cancelado reuniões importantes apenas para estar em casa, feito todo o possível para mostrar a ela que tipo de marido ele poderia ser. E agora Richard estava de volta para complicar tudo. Às 11h30, William observou pela janela enquanto Emily se arrumava. Ela havia escolhido um vestido amarelo que realçava sua pele, cabelo solto em ondas suaves. Ela parecia linda, e isso só aumentava sua irritação. Quando o carro de Richard chegou, William tomou uma decisão impulsiva, pegou as chaves de seu Porsche e os seguiu. Richard levou Emily a um restaurante elegante no centro de Beverly Hills. O ambiente era sofisticado, mas não íntimo, como da primeira vez, o que Emily apreciou. Então, Richard disse depois que pediram, conte-me o que está acontecendo. Você parecia diferente no telefone. Emily suspirou. As coisas em casa estão complicadas com William. Ele está mudando, ou pelo menos fingindo que está. Richard se inclinou, interessado. O que você quer dizer? Ele decidiu que quer ser um marido de verdade agora. Está fazendo de tudo para me conquistar. E isso é uma coisa ruim? Emily cutucou a comida, distraída. Não sei. 3 anos de indiferença não desaparecem em uma semana. Mas você está pensando em dar-lhe uma chance. Estou confusa, Emily admitiu. Parte de mim quer acreditar que ele realmente mudou, mas a parte que foi ignorada por 3 anos teme que seja apenas uma fase. Richard estendeu a mão pela mesa e gentilmente cobriu a dela com a sua. Emily, posso ser honesta com você? Claro. Você merece mais do que migalhas de atenção quando lhe convém. Você merece alguém que a valorize desde o início. Emily olhou para as mãos deles, tocada pela sinceridade de Richard. Obrigada. Isso significa muito para mim. É por isso que minha oferta ainda está de pé. Trabalhe comigo, seja independente. Você não precisa depender do humor dele para decidir seu futuro. Nesse exato momento, Emily viu uma figura familiar entrar no restaurante. Seu sangue gelou. William. Ele caminhou direto para a mesa deles, o rosto uma máscara de frieza controlada. Que coincidência encontrá-los aqui, William disse, a voz perigosamente calma. Richard soltou a mão de Emily e se levantou educadamente. William, que surpresa. Tenho certeza que sim, William respondeu, os olhos fixos na mão de Richard ainda perto da de Emily. William, Emily disse, tentando manter a voz firme, o que você está fazendo aqui? Almoçando, assim como vocês, aparentemente. A tensão na mesa era óbvia. Outros clientes começaram a lançar olhares para eles. Por que você não se junta a nós? Richard ofereceu, claramente tentando amenizar a situação. Que gentileza, William respondeu, puxando uma cadeira e sentando-se sem esperar um convite real. Emily o encarou, atordoada com sua ousadia. Na verdade, ela disse, estávamos tendo uma conversa particular. Sobre negócios, presumo, William disse, seus olhos nunca saindo do rosto dela. Sim, Richard confirmou. Estou tentando convencer Emily a aceitar minha oferta de emprego. Que interessante, William disse, seu tom deixando claro que ele não achava nada interessante. E que tipo de emprego é esse? Emily sentiu sua raiva aumentar. O tipo que me permite usar minha educação e minhas habilidades. Algo que ele nunca se importou em aprender. William se virou para ela, algo afiado em seu olhar. Eu te ofereci uma posição na Anderson Enterprises. Como um favor, Emily retrucou. Richard ofereceu porque ele vê meu valor profissional. Tenho certeza que ele vê muitas coisas em você, William disse, a voz cheia de insinuação. Richard pigarreou, desconfortável. Talvez eu deva dar a vocês dois um pouco de privacidade. Não, Emily disse rapidamente. Você não precisa ir a lugar nenhum. William levantou-se abruptamente. Na verdade,
Ele precisa. Com licença. Richard perguntou. Você precisa parar de perseguir minha esposa. Emily também se levantou, o rosto corado de raiva. Perseguir? Ele está me oferecendo uma oportunidade profissional. Ele está oferecendo mais do que isso, e todos nós sabemos disso. Richard também se levantou, claramente ofendido. William, acho que você está entendendo errado. Estou. William se virou para Richard, sua postura intimidante. Você não acha que eu percebo como você olha? Como você encontra desculpas para tocá-la? William, Emily sibilou, horrorizada. É verdade, William, a voz dele se elevou. Ele está interessado em você, Emily, e você está gostando da atenção. Emily sentiu como se tivesse levado um tapa. Como ousa? Ouso porque sou seu marido. No papel, Emily gritou, sem se importar com as pessoas que os observavam. Apenas no papel. O restaurante inteiro agora os encarava. Richard colocou algum dinheiro na mesa. Acho melhor eu ir, ele disse calmamente. Emily, me ligue quando decidir sobre a oferta. Ele saiu rapidamente, deixando Emily e William se encarando no silêncio constrangedor. Parabéns, Emily disse, a voz tremendo de raiva. Você acabou de me humilhar publicamente. Você se humilhou ao deixá-lo tocar você assim. Emily deu um passo à frente, os olhos em chamas. Quem você pensa que é? Você me ignorou por 3 anos. 3 anos. E agora age como se tivesse algum tipo de direito sobre mim. Eu tenho direitos sobre você. Não, você não tem, Emily gritou, sem se importar com as pessoas que os observavam. Você abriu mão desses direitos no momento em que começou a me tratar como se eu não existisse. William agarrou o braço dela, não bruscamente, mas com firmeza. Vamos. Me solte, Emily. Todos estão olhando. Não me importo. Deixe-os olhar. Mas William já guiava para fora do restaurante, as mãos firmes em suas costas. No estacionamento, longe dos olhares curiosos, Emily puxou o braço com força. Como ousa? Ela gritou. Como ousa me seguir e me envergonhar assim? Não consegui evitar. Não conseguiu evitar o quê? Vê-la com ele. Ver outro homem tocar você, olhar para você como... Como o quê? Como se ele te quisesse. William explodiu. Emily parou de gritar, atordoada com a intensidade em sua voz. Então, e se ele me quiser? Ela perguntou, a voz mais baixa agora, mas ainda cheia de desafio. William deu um passo à frente, seus olhos azuis ardendo com algo cru e primitivo. E se ele quiser? Ele repetiu. Emily, você é minha esposa. Então haja como meu marido. É isso que estou tentando fazer, me seguindo, me envergonhando, agindo como se você fosse meu dono. William passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Não sei como fazer isso. Não sei como ser um marido de verdade. Nunca aprendi. A honestidade crua em sua voz o pegou de surpresa. Emily também ficou chocada com a vulnerabilidade em seu tom. Então aprenda, ela disse, a voz mais calma agora, mas não assim. William olhou para ela, e Emily viu algo em seus olhos que a fez esquecer de respirar por um segundo. Emily, ele disse, a voz rouca, você não tem ideia do que está me fazendo. O que você quer dizer? William deu outro passo, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Quero dizer que você está me enlouquecendo. Completamente fora de si. O coração de Emily começou a disparar. Havia algo no jeito que ele olhava. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Qual nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias emocionantes como essa. Confira mais histórias emocionantes aqui no nosso canal.